Par oculto em uma linha, coluna ou bloco. Estratégia número 8 para resolver Sudoku. Estratégia número 8, o par oculto de candidatos em uma linha, coluna ou bloco é uma técnica básica de resolução de Sudoku. Nesta estratégia, a linha, a coluna ou o bloco da grelha, conforme o caso que estejamos a tratar, tem duas células com dois candidatos iguais e que não constam em nenhuma outra célula, havendo candidatos adicionais em pelo menos uma dessas duas células. Por isso, tendo em conta as três regras básicas, mais nenhuma célula da linha, da coluna ou do bloco, poderá ter os mesmos candidatos daquelas duas células. Esta é mais uma regra básica principal. Depois de aprendermos, podemos prosseguir com outras estratégias de Sudoku. Consideremos os candidatos desta grelha Sudoku, cujo processo de preenchimento foi iniciado num vídeo anterior, onde analisamos a estratégia número 7, do par óbvio, em uma linha, coluna ou bloco, e cujo link deixamos abaixo, e que aqui propomos a sua continuação, utilizando a nova estratégia número 8, do par oculto, em uma linha, coluna ou bloco. Das 9 células da linha, existem duas células, a célula 6, 2, e a célula 6, 4, que têm, para além de outros candidatos, apenas dois iguais, os números 1 e 3. A célula 6, 2, fica apenas com os candidatos 1 e 3, enquanto a célula 6, 4, ficam os mesmos candidatos, pelo facto de não ter mais candidatos, para além dos dois comuns. Apesar de não obtermos células com candidatos únicos, podemos avançar no preenchimento da grelha 9 por 9, porque o candidato 2 da célula 6, 6, passa a ser, pelo fato do candidato 2 da célula 6, 2, ter sido descartado, um candidato único da linha 6. As estratégias do par óbvio e do par oculto são técnicas que envolvem pares de números candidatos, mas que são aplicadas em contextos diferentes e têm abordagens distintas. O par óbvio ocorre quando em uma linha, coluna ou bloco, dois números candidatos estão restritos exatamente a duas células, e essas duas células só podem conter esses dois números. Para podermos identificar um par óbvio, temos que localizar em uma linha, coluna ou bloco, exatamente duas células que têm os mesmos dois números candidatos, e apenas esses números. A evolução do preenchimento da grelha 9 por 9 obtém-se descartando esses dois candidatos nas outras células dentro da mesma linha, coluna ou bloco. O par oculto ocorre quando em uma linha, coluna ou bloco, existem dois números candidatos que só aparecem em duas células específicas, mesmo que essas células possam ter outros números candidatos. Para podermos identificar um par oculto, temos que localizar em uma linha, coluna ou bloco, se dois números específicos só aparecem como candidatos em duas células, mesmo que essas células também tenham outros candidatos. A evolução do preenchimento da grelha 9 por 9 obtém-se restringindo essas duas células a conter esses dois números, e descartando todos os outros candidatos dessas células. Se com as três regras básicas e as 7 estratégias básicas iniciais, não é possível prosseguir com o preenchimento das células desta grelha, temos que socorrer-nos de outras estratégias. Mas como já conhecemos mais uma nova estratégia básica, vamos então recorrer a ela, ou seja, vamos recorrer à estratégia número 8. Reparemos que, de todas as células com anotação de candidatos, não existem células com candidato único. Isso significa que, conhecendo apenas as três regras básicas e as 7 estratégias básicas iniciais, não é possível prosseguir com o preenchimento das células desta grelha. Uma das estratégias que permite continuar a resolução é, por exemplo, a estratégia do par oculto de candidatos. Passo 29. Na linha 6, os candidatos 1 e 3, das células 6, 2 e 6, 4, é um par de candidatos oculto. Passo 30. Depois de descartar candidatos. Na linha 6, o número 2 da célula 6, 6, é um simples oculto. Passo 31. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha,
Coluna I bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na coluna 2, o número 2 da célula 5, 2, é um simples oculto. Passo 32. Na coluna 2, os candidatos 1 e 3, das células 1, 2 e 6, 2, é um par de candidatos óbvio. Passo 33. No bloco 7, o número 1 da célula 7, 3, é um simples oculto. Passo 34. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna I bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na linha 7, o número 3 da célula 7, 9, é um simples oculto. Passo 35. Nesta fase da resolução da grelha 9x9, não podemos prosseguir tendo por base apenas as 8 estratégias conhecidas. Uma das estratégias que permite continuar a resolução é, por exemplo, as estratégias Wing, X, Wing, X, Y, Wing, X, Y, Z, Wing. Em vídeos, apresentar mais lá para diante. Vamos então aprender estas novas estratégias, e nessa altura continuaremos a resolução desta grelha 9x9.